Olá, como é que está de distanciamento social? Essa estratégia para evitar a contaminação da Covid? Hum? Imagina se você tivesse que ficar um ano assim, preso em casa, 10 anos, 30 anos. Talvez até dissessem para você que você precisava tomar um remédio para se acalmar, para ficar mais tranquilo. E se te obrigassem a tomar remédio? E se dessem remédio para você ficar mais tempo quieto? O que você acharia, hein? E se isso acontecesse por, sei lá, 40 anos, até o ponto que você nem lembrasse mais das pessoas do mundo, assim, fora da sua casa, como é que seria? Bom, meu nome é Márcio Travensoli, sou psicólogo da Rede Pública de Saúde de São Sebastião e quero aqui falar sobre esse 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Por que eu fiz essa provocação no começo? Porque a luta antimanicomial é exatamente contra práticas que segregavam pessoas e mantinham pessoas, muitas vezes, a vida inteira dentro de um manicômio, a ponto de perder totalmente o vínculo com a sua família, perder o senso de humanidade, vivendo como pessoas dentro de um campo de concentração, sem higiene e sem nenhuma escolha a respeito do seu tratamento. Eram práticas bastante violentas e que chegou a um ponto que começaram a ser denunciadas. Bom, na verdade tudo começou por inspiração do psiquiatra italiano Franco Basaglia, que nos anos 1960 e 1970 começou a trabalhar no sentido de mudar o tipo de tratamento nos hospitais psiquiátricos nos quais ele trabalhou e chegou a ser diretor na Itália. Ele percebeu que a internação de pacientes, no fundo, agravava o seu quadro ao invés de melhorar. Com isso, ele foi implementando outras práticas, ele foi adicionando outros profissionais à equipe, que não só os médicos, ele foi acrescentando outras técnicas de outras profissões e ele percebeu a melhora. Com isso, ele acabou criando um movimento na Itália que, inclusive, culminou em uma lei em 1978, a Lei 180, que então definiu o fechamento dos hospitais psiquiátricos progressivamente e a implementação de outras práticas para o tratamento em saúde mental, com a inclusão das famílias, com técnicas diversas, mais próximo de casa, levando em conta os desejos também dos pacientes, enfim, uma forma mais democrática e humana de se tratar. Em 1979, Franco Basaglia veio até o Brasil em um congresso e visitou também o Hospital Colônia de Barbacena. Saindo de lá, horrorizado, ele foi até a imprensa e disse que aquilo era um campo de concentração. Aquilo, inclusive, disparou um processo de fechamento do hospital e de novas práticas também de tratamento naquela cidade. Junto com isso, ainda em 1978, também, um ano antes, iniciou um movimento dos trabalhadores de saúde mental no Brasil, que, descontentes com a maneira que o governo da época, que inclusive era na ditadura militar, vinha implementando essa saúde mental. Houve uma greve, inclusive, desses trabalhadores que chamou bastante a atenção da sociedade e ali começava a nascer um pensamento mais estruturado de como fazer o tratamento das pessoas em sofrimento psíquico de maneira mais democrática, de maneira mais humana, sem segregação, sem a utilização de hospitais psiquiátricos como maneira de expulsão de determinadas pessoas da sociedade. Né? Em hospitais psiquiátricos acabavam indo para pessoas com
necessidades especiais, tanto físicas quanto cognitivas, militantes políticos, mulheres que sofriam violência sexual, enfim, pessoas que parte da sociedade não entendia como lidar ou não queria lidar com essas pessoas. Em 1978, então, acaba acontecendo o primeiro encontro desses trabalhadores de saúde mental e assim se inicia o movimento. Em 1987, além da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, já um ano antes, né, da promulgação da Constituição de 1988, já na redemocratização, no final de 1987 ocorre o encontro em Bauru, o segundo encontro dos profissionais de saúde mental, da onde sai o Manifesto de Bauru, chamando a atenção para mudança, sim, mais rápida e mais efetiva do tratamento em saúde mental, de maneira que diminuísse os leitos em hospitais psiquiátricos e aumentasse, na verdade, se criasse uma rede mais próxima das pessoas. Em 1987 é criado também o primeiro CAPS do Brasil, na cidade de São Paulo, no bairro Bela Vista, o CAPS Professor Luiz Rocha Cerqueira, chamado também de CAPS Itapeva, porque fica na rua Itapeva. Bom, com isso vai crescendo o envolvimento de usuários e de famílias, de pessoas em sofrimento psíquico, e com isso o movimento da luta antimanicomial vai crescendo. E nessa carta, também nesse manifesto, é direcionado para o dia 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Posteriormente, em outra conferência de saúde mental, é pedido que se determine nacionalmente, por lei, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial no dia 18 de maio. É por isso que comemoramos, ou melhor, chamamos a atenção para a luta hoje. Esse movimento também vai se multiplicando, vai mudando também, são criados outros movimentos, como a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, RENILA, e hoje é conhecido no país inteiro. O dia 18 de maio já é bastante conhecido em várias cidades do Brasil como um dia de se chamar a atenção para o melhor atendimento e para a melhoria da rede de saúde pública em saúde mental no Brasil inteiro. Um marco importante também para a luta antimanicomial é a promulgação da Lei 10.216, de 2001, de autoria do deputado federal Paulo Delgado, que na verdade ele deu entrada nesse projeto de lei em 1989, então esse projeto tramitou 12 anos no Congresso Nacional até ser promulgado, apelidado inclusive da Lei da Reforma Psiquiátrica. Com isso, começam a ser criados, em forma de política de governo mesmo, os CAPs e outros serviços, como o serviço de residência terapêutica. Inicia-se assim uma diminuição bastante significativa dos leitos de hospital psiquiátrico. Cria-se também a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que compõe o SUS. Então, a gente tem aí um fortalecimento bem grande da atenção em saúde mental dentro do próprio SUS. Então, fortalece-se a política de saúde mental de maneira governamental e de Estado, independendo dos governos que passam, né? Mas é uma luta constante, sempre cheia de tensões, sempre cheia de desejos de mudança do tratamento em saúde mental, muitas vezes priorizando o tratamento privado, eu digo fora da rede pública, o que acaba fazendo com que haja uma
uma segregação aí, né? Acaba acontecendo com que somente as pessoas que têm poder aquisitivo, que conseguem um tratamento, e então é uma luta constante. Ainda não é o ideal, mesmo porque nesses anos todos de política aí a verba de saúde mental foi diminuindo nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Então é uma luta constante para que se amplie os serviços e que esses serviços ficam cada vez mais próximos da sociedade, cada vez mais bem equipados, tanto em termos de estrutura quanto em termos de profissionais, uma diversidade de práticas a serem aplicadas nesses serviços. A diversificação também dos tipos de serviço, então a gente tem CAPS 1, 2 e 3, a gente tem CAPS AD, que é para álcool e outras drogas, a gente tem o CAPS I, que é o CAPS infanto-juvenil, para atendimento de crianças e adolescentes. Como eu já disse, a gente tem o serviço de residência terapêutica, a gente tem os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, a gente tem as unidades de acolhimento. Então, são diversos equipamentos que priorizam o atendimento do paciente, a inclusão do familiar no processo decisório dessas unidades, mas que precisam ainda se ampliar bastante em nível nacional, de maneira que o paciente não precise ficar internado tanto tempo, de maneira inclusive que não se torne o que a gente chama de porta giratória, né? Então o paciente ele não consegue o seu tratamento adequado fora do hospital psiquiátrico, tem o seu quadro agravado a ponto de voltar a ficar internado no hospital psiquiátrico e assim vai acontecendo sucessivamente, né? Então, esse 18 de maio, apesar de estar sendo bastante atípico, né? Não está sendo possível, por exemplo, as manifestações de rua para chamar a atenção para esse dia. E, no entanto, a gente está experimentando uma parcela bem pequena do que é ter essa situação de ficar preso, digamos assim, né? Então, é isso que eu queria lembrar. Espero que todos estejam passando da melhor maneira possível essa situação nossa aí de pandemia. Espero que o 18 de maio do ano que vem seja bem melhor, seja com a possibilidade de manifestações mais efusivas aí para esse dia, que é bastante importante e que é necessário a gente nunca esquecer dessa luta. É isso. Obrigado.